Hoje vamos falar sobre Napoleão Bonaparte e de como é que ele, basicamente sozinho, pegou numa França que estava completamente destruída pela Revolução e a reconstruiu. Vamos olhar para as reformas que ele fez, que trouxeram ordem, sim, mas que tiveram um custo, e foi um custo bem alto. Então, a grande questão é esta: como é que se conserta um país que está literalmente em cacos? Era isto que toda a gente em França se perguntava. O país vinha de uma década de revolução, de caos total, estava de rastos. O desafio parecia impossível, e é aqui que entra Napoleão e a sua resposta a esta pergunta. Muito bem. Antes de falarmos de Napoleão, temos de perceber o ponto de partida. Como é que estava a França? Bem, a resposta é simples. Era um caos absoluto. A situação era mesmo má. Pensem nisto. A economia estava no chão, a inflação era tão alta que o preço do pão disparava, as leis, uma confusão total. O que era permitido numa cidade podia dar prisão na cidade ao lado. A sociedade estava completamente dividida, os governos não duravam nada, e para piorar, havia uma guerra aberta com a Igreja Católica. As pessoas estavam simplesmente fartas, exaustas, e queriam desesperadamente alguém que pusesse ordem na casa. E é exatamente neste ambiente de desespero que aparece uma figura que promete ser a solução para tudo isto: Napoleão Bonaparte. Então, em 1799, ele dá um golpe de Estado. Basicamente, usa o exército para tomar o poder. E a promessa dele era muito clara e muito apelativa. Vamos manter as coisas boas da Revolução, como o fim dos privilégios dos nobres, mas vamos acabar com esta bagunça de uma vez por todas. Para conseguir governar, ele cria este cargo de primeiro cônsulo. O que é que isto queria dizer na prática? Bem, que o poder executivo estava quase todo nas mãos dele. Era ele que mandava, ponto final. Pensem nele como o CEO de França. Ele podia tomar decisões importantes de forma rápida, sem ter de pedir licença a ninguém. Ok. Com o poder todo concentrado nele, Napoleão pôs mãos à obra. A grande missão era, literalmente, organizar a casa. E vamos ver exatamente como é que ele fez isso, passo a passo. Vamos começar pelas leis. Olhem bem para este antes e depois. Antes de Napoleão, França era uma autêntica manta de retalhos de leis. Imaginem jogar um jogo de futebol em que as regras mudam cada vez que a bola passa para o outro lado do campo. Era assim. O que Napoleão fez foi acabar com isto. Criou um único livro de regras, igual para todos. E esse livro de regras é o famoso Código Civil Napoleónico de 1804. E foi revolucionário para a época. Dizia que todos os homens eram iguais perante a lei, protegia a propriedade privada, defendia a liberdade de consciência, mas atenção, não era perfeito. Na verdade, reforçava imenso a autoridade do pai de família e um ponto muito negativo: os direitos das mulheres eram extremamente limitados. E a economia? Como é que ele a arrumou? A estratégia foi muito metódica, quase como uma receita. Primeiro passo, criar o Banco da França, em 1800, para controlar quem imprime o dinheiro. Segundo passo, criar uma moeda nova e forte, o franco, para as pessoas voltarem a confiar no dinheiro. E terceiro passo, financiar grandes obras, como estradas e canais, para criar empregos e pôr o país a mexer. Mas de que servia dar ordens em Paris se ninguém as cumprisse no resto do país? Boa pergunta. A solução de Napoleão foi criar o cargo de prefeito. Em cada região ou departamento havia um prefeito nomeado diretamente por ele. Eram, no fundo, os seus olhos e os seus braços direitos espalhados por toda a França, garantindo que tudo era feito como ele queria. O poder estava, mais do que nunca, centralizado. Outra grande dor de cabeça era a relação com a Igreja Católica. Estavam em conflito aberto. Napoleão resolve isto com a chamada Concordata de 1801, que é basicamente um acordo de paz. O que é que ele fez? Reconheceu o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, o que agradou a imensa gente, mas ficou com o poder de nomear os bispos. Foi uma jogada de mestre. Fez as pazes, mas garantiu que o controlo continuava do lado do Estado. E a educação? Napoleão também mexeu na educação, mas com um objetivo muito específico. Ele criou os liceus. E atenção, isto não eram escolas para toda a gente. Eram escolas de elite, quase com disciplina militar, pensadas para formar a próxima geração de funcionários públicos e de oficiais do exército. O objetivo era claro: criar uma elite competente e leal a ele e ao seu Estado. Bom, até agora parece tudo fantástico, não é? Um gênio da organização que pôs o país nos eixos. Pois, mas toda esta ordem teve um preço. Um preço muito, muito alto. E o nome desse preço era liberdade. E é aqui que a história fica mais sombria. Para manter tudo sob controle, Napoleão tinha uma regra de ouro: tolerância zero para qualquer tipo de oposição. A liberdade de expressão, que tinha sido uma das grandes bandeiras da Revolução, foi por água abaixo. A prova disso?
a censura à imprensa. Foi brutal. Este gráfico mostra tudo. Em Paris, antes dele, havia dezenas e dezenas de jornais, cada um com a sua opinião. Com Napoleão no poder, o número caiu a pique. Sobraram apenas um punhado de jornais, todos completamente controlados pelo governo. Exatamente, os jornais que sobreviveram deixaram de ser jornais para se tornarem instrumentos de propaganda. A única função deles era exaltar os feitos de Napoleão, falar das suas vitórias gloriosas e, claro, esconder qualquer coisa que corresse mal. O controle da informação era absoluto. Portanto, vamos recapitular. A França estava organizada, a economia a funcionar e a oposição estava calada. O que é que faltava? Bem, faltava o passo final de Napoleão na sua caminhada para o poder absoluto. E esta escalada foi, como se pode ver, rápida e muito bem calculada. Em 1799 começa como primeiro cônsul, 3 anos depois, em 1802, consegue que o cargo passe a ser vitalício, ou seja, para toda a vida, e o grande momento chega em 1804. Na sua coroação, ele autocoroa-se imperador dos franceses. Acabava a República. E como é que ele conseguiu fazer isto? A verdade é que muitas das suas reformas foram um sucesso tão grande que lhe deram um apoio popular gigantesco. As pessoas estavam tão aliviadas por finalmente haver estabilidade que acabaram por aceitar esta concentração de poder. Foi a sua popularidade que lhe deu a força para transformar a República num império pessoal. Isto tudo deixa-nos a pensar, não é? O legado de Napoleão é, no mínimo, complicado. Por um lado, foi ele que organizou e modernizou a França, mas, por outro, foi um ditador que acabou com liberdades fundamentais. E a pergunta que fica no ar e que continua a ser feita hoje em dia é esta: a ordem e a estabilidade valem a perda da liberdade?